Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras de São Paulo. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Em tempo, feliz ano novo, feliz 2025 para todos vocês. Né? E muito obrigado pela generosidade do apoio em 2024. Que o Tricolor entregue alegrias, né? Alegria, felicidade, né? Leveza e riso para todos vocês em 2025, tá? Bom, São Paulo, a sua conversa com o mercado até o momento não é das melhores, né? De certa forma, chega a ser frustrante, muito decepcionante para a torcida, e por trás de toda essa postura do São Paulo vem aquela falsa narrativa, né? Nós não temos dinheiro, como é que nós vamos contratar? As pessoas não se perguntam por que não tem dinheiro, né? As pessoas não se perguntam por que não se usa a criatividade para fazer contratações mesmo em tempos difíceis como os atuais, né? São Paulo continua sendo um clube gerido por gente que está muito mais preocupado com aquelas festinhas, né? Lá no clube social do que propriamente com o futebol. Vamos lá, né? Como é que se insere o Natanael, gente, dentro dessa possibilidade aí para o São Paulo? Finalmente, né, Tricolor olhando para uma possibilidade aí de reforço, né? A equipe, por certo, que vai precisar realmente se reforçar muito. Mas como é que se insere o Natanael, tá? Por que ele pode ser importante para o São Paulo? Eu vou divulgar questões aqui e vou pontuar algo que pode ser decisivo para você se decidir se ele vale ou não como uma aposta para o Tricolor, tá? Algo bastante decisivo, embora não seja algo que, enfim, que não permita outros elementos, né? Mas algo bastante decisivo que eu vou pontuar para vocês aqui. Antes disso, né? Só abrir um parêntese e pedir para você, por gentileza, deixar o like. É importante, antes que você se esqueça, deixa o like agora. É muito importante, tá? Por favor. Também, gente, pode elogiar, pode criticar, pode descer a lenha se quiser, tá tudo bem, tá? Tá tudo muito bem. E aqueles que puderem, evidentemente, tiverem condição, né, claramente, e desejo de fazer, eu peço a gentileza de mandar um pix de qualquer valor aqui para o canal. Ajuda muito, tá? No trabalho, tá bom? Bom, vamos falar então sobre o Natanael. No momento em que a Dulcineia, né, claro, ela é São Paulina, não é possível, gente. Não é possível. Ela tende a aparecer aqui, né? Ela tende a aparecer no vídeo. Né? É a primeira vez que ela aparece aqui. Hoje à frente das câmeras, né? Justamente quando eu estou falando do São Paulo, ou do Cineia. Ajuda aí, né? Vamos lá. Bom, falando sobre esse jogador, Natanael, ele tem 22 anos, né? É um jogador que foi certamente um destaque do Coritiba, né? Na temporada que terminou, né? Foi um destaque importante do Coxa, em virtude dos números que ele apresenta. Nas redes sociais, rapidamente eu percebi que os torcedores estão aí bronqueados com esses números, né? Me lembra até mesmo uma conversa que eu tive com alguém do grupo, né, deste canal aqui lá no WhatsApp, né, que uma vez questionou o número de assistências de um certo jogador, né. E aí eu acho que falta uma compreensão, sabe, sobre o papel de um lateral, que necessariamente não tem que ser o cara para dar assistência. O lateral é um cara que vai carregar a bola para um corredor. E a possibilidade de que ele chegue ali na etapa final, ali perto da área, já exaurido, inclusive de ideias, é muito grande, tá? Mas não é somente isso. De que lateral eu estou falando, a ponto dele fazer todo o corredor e ele precisar, né, continuar a jogada? Não há outros jogadores na equipe. Então, em geral, o lateral ele faz esse trabalho até chegar ali perto da área, e aí essa bola vai para outro jogador, né? Ele faz um passe, faz ali até às vezes uma pré-assistência, até uma assistência, né? Não cabe ao lateral resolver tudo. O lateral é um defensor a quem também se espera uma capacidade de construção, né? de execução da jogada, mas no lateral se espera que ele participe da fase inicial e também da fase, né, intermediária da jogada. Mas no lateral não se espera necessariamente que ele finalize a jogada. Os grandes laterais mundiais que participaram da etapa de finalização da jogada, né, foram laterais que eram vistos quase como atacantes, né? Laterais que tinham as suas costas cobertas, protegidas, né, por outros jogadores da equipe. Um exemplo clássico disso é o Marcelo, que atuou pelo Real Madrid, né? O Marcelo era um péssimo defensor. Defendia muito mal, recompunha muito mal. A questão é que o Real tratava de fechar as costas ali. O espaço ali deixado pelo Marcelo, e do Marcelo era exigido que ele participasse da etapa de execução da jogada, tá? Então, o Roberto Carlos foi um lateral que até participava da execução, partindo também
da etapa inicial da jogada, mas era um caso muito raro, né? A partir do Roberto Carlos, dificilmente nós vamos encontrar no futebol mundial exemplos de jogadores que fazem toda essa etapa aí. Agora, claramente que há laterais, né, que vão ao fundo do campo, que entregam profundidade, que alterna com o ponteiro, com o extremo, para ver quem vai frequentar o fundo do campo. Mas esses laterais, se você parar para pensar, em geral, eles iniciam esse tipo de jogada e vão até o fundo, ou às vezes até entrando na área mesmo e participando da execução da jogada, quando esses laterais partem do meio de campo e não ali do setor defensivo, entende? Então, há muita confusão sobre o que deve fazer um lateral, né? Só que quando a gente lembra dos laterais do São Paulo, a gente percebe que, independente daquilo que eles possam fazer, não estão fazendo bem, né? E de fato o São Paulo precisa de um lateral. E o Nathaniel, como é que ele é, né? Vamos lá, vamos falar sobre o Nathaniel e como é que ele vai, enfim, como é que ele pode ser interessante ou não para o São Paulo. Vamos lá, mas o pessoal falava dos números, né? Tava criticando aí os números do Nathaniel, e eu vou trazê-los aqui rapidamente, se vocês me permitem, tá? Nos últimos 30 jogos, né? Na Série B, 36 jogos, 2 gols, tá? 2 assistências. O primeiro problema, o cara deu 2 assistências. De novo, não cabe a lateral fazer assistência. Já expliquei por quê. Foram 40 chances criadas por ele, tá? Que pra mim é muito, tá? 25% de acerto nos cruzamentos. Aqui, gente, eu preciso explicar novamente para vocês aqui. Vamos novamente conceituar algo que pode tornar o vídeo cansativo, mas é importante. O que é o cruzamento? E aí nós temos uma grande injustiça com aquele jogador no lado do campo que faz, né, o passe, né, o cruzamento, tá? É entendido, é compreendido como cruzamento certo aquele cruzamento em que a bola, né, encontra o cabeceio do atacante, a matada do atacante, né, por exemplo, né, ou a finalização pelo chão do atacante, tá? Mas, em uma palavra, né, no cruzamento, essa bola precisa acionar o atacante. Então, por exemplo, quando eu mando a bola por elevação para a área, né, nós temos ali uma bola em disputa, tá? Se o zagueiro se posicionar muito bem e tirar essa bola, ainda que o atacante estivesse na jogada, né, é considerado um cruzamento errado. O cruzamento só é considerado certo quando o atacante chega na bola antes, tá? Então veja, chega a ser injusto com aquele que está cruzando, né, esse tipo de situação. O que é o cruzamento certo? O cruzamento certo é aquele em que o meu atacante conseguiu chegar na bola antes do defensor. Só que aí você não leva em consideração a qualidade do atacante, a capacidade dele se posicionar na área, de atacar corretamente os espaços, de se fingir de morto e assim por diante, tá? Então, dentro desse contexto, 25% de acerto no cruzamento é um número, você está aí sentado, alto. É um número muito bom. De 25% a 30% é muito grande o número. É muito bom o número, tá? Há muitos bons laterais aí na história do futebol que acertava bem menos de 20% dos cruzamentos, gente. Então não é um número desprezível, né? De novo, por quê? Porque muito vai depender da capacidade do meu atacante de chegar primeiro na bola. E se nós olharmos ali para o Coxa, até que em alguns momentos sim, teve gente que poderia trabalhar muito bem essa chegada, mas as equipes da Série B, em especial, trabalham sobretudo os aspectos defensivos. Então a zagueirada está muito preparada para o tipo de jogo aéreo, tá? Então é injusto aí com o jogador, tá? Nesse caso, 168 duelos ganhos. Também é um número, na minha opinião, bem significativo, bem importante, tá? Então esse é o Nathaniel, que tem 22 anos, lateral esquerdo, né, que está no Coxa e que pode chegar ao tricolor do Morumbi. Qual é o problema desses números, na minha opinião? Tá? O problema desses números é que eles revelam, a despeito de não serem números ruins, são números que revelam, né, uma estancada na carreira. O Nathaniel era já um jogador extremamente interessante quando ele tinha 19 anos, tá? Ainda pelo Coxa, lá na Série B. Ele tinha números semelhantes a esses, em alguns momentos até maiores, tá? Então ele tinha um percentual de acerto no passe que era maior do que o dia de hoje, né? Curiosamente, quando o Nathaniel tinha 25 anos, ele tinha 25% de acerto nos cruzamentos. Olha que interessante, né? Nos desarmes, o Nathaniel hoje desarma menos do que naquela ocasião. Quando ele tinha 19 anos, ele desarmava por volta de 4 bolas, 4, 5, né? Agora não, agora o número é menor, né? 4, 5 por partida, né? E 6, né, desarme por partida, tal, 7 desarme por partida, e hoje o número é menor, né? Você tem, portanto, aí coisa de 2, né? 2,
3 desarmes, às vezes um desarme por jogo, às vezes 2, às vezes 3 desarmes, não costuma passar disso por partida. Então temos um problema aqui, né? Ele, na mesma Série B, onde ele estava quando ele tinha 19 anos, hoje ele desarma menos, tá? Isso mostra que o Natanael, ele é um bom jogador, mas ele não evoluiu, tá? Ele continua sendo o mesmo jogador quando ele tinha 19 anos, né? Pelo menos, tá? Na questão dos duelos, né, que ele ganhava, acho que aí a gente percebe sim, nesse aspecto, uma pequena evolução, uma melhora dele. Mas o Natanael, né, em 2019, ele tinha ali uma nota no soft score, por exemplo, de 7,2, né? Agora ele teria uma nota, eu não sei ainda se o soft score fez a ser apanhado, mas certamente seria uma nota de 6,7, 6,6 no máximo, tá? Então temos um problema aqui. O jogador, de fato, né, hoje, ele não apresentou evolução. Esse é um problema, contudo, também pode passar pelo próprio Coritiba, que também não conseguiu uma grande evolução nas últimas temporadas, né, para também melhorar o desempenho dos seus jogadores. Investimentos não foram diferentes de uma temporada para outra, tá? E evidentemente que, além dos próprios problemas da equipe, né, que potencializam também os limites do jogador, né, o próprio jogador, num cenário em que nada muda, ele também tem uma tendência a estancar, né? Se o Natanael vai para uma equipe depois de 2000 há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, no ano passado, ele vai para uma equipe diferente da Série A, se ele recebe essa transferência e chances para jogar, certamente ele teria evolução na carreira, ganharia evolução. Mas uma vez que ele ficou num time que não muda, ele evidentemente também se estancou. Então isso significa que se chegar ao São Paulo, ele pode voltar a apresentar aquele potencial dele que é muito bom e que ficou parado, que não se desenvolveu nesses últimos 2 anos e meio. Tá? Então eu acho que assim, em geral agora, olhando para tecnicamente, para a qualidade técnica, aquilo que ele faz, né, vamos ver por que ele pode ser interessante. E eu ainda vou falar para você sobre um detalhe vital aí, gente, né, para determinar se de fato ele é bom ou não, se ele pode ser interessante ou não para o São Paulo, né? Vamos lá, o Natanael é um jogador que faz bem o corredor, tá? Ele faz bem o corredor, ele frequenta bem o corredor até com certa facilidade, faz uma ultrapassagem muito legal para o campo de ataque, né? E acho que quando dele é cobrado, né? Justamente isso, que ele faça tudo, né? Depois de sair do campo de defesa, aí ele nem sempre consegue entregar aquilo que se espera. Mas, né, no geral, ele faz muito bem esse papel de pegar essa bola ali no corredor lateral defensivo e terminar no corredor lateral ofensivo. Ele faz muito bem esse trabalho, ou seja, ele é um bom condutor pelo setor, tá? Ele é um jogador, né, que em linha, né, ele marcava melhor antes do que agora. Contudo, uma vez que ele foi virando um jogador conhecido no próprio Coritiba, ele passou a ser cobrado para atuar muito mais no ataque, a ficar mais tempo no ataque do que propriamente na defesa. E a questão da recomposição, que tem sido um problema para o Natanael, também ocorreu em virtude da má organização da própria equipe do Coritiba, que nem sempre tratou, né, de fechar o corredor para o Natanael quando ele foi concebido como um ponteiro, como um extremo, ou pelo menos um meio-campista para a equipe do Coxa. Então a recomposição dele, ela é um problema. E esse problema, enquanto problema, foi potencializado pela maneira também equivocada como o Coritiba estava tratando do assunto. Tá? É um jogador que, nesse ponto de vista aí do cruzamento, ele é melhor que Igor Vinícius, gente. Tá? Na questão da recomposição, na minha opinião, é melhor que o Igor Vinícius. Tá? Em linha defensiva, ele apresenta momentos de altos e baixos, mas sinceramente, eu acho que assim, não é dos piores, digamos assim, tá? Ele pode evoluir, cabe evolução aí, mas eu acho que não é dos piores. Se nós olharmos para os laterais que o São Paulo tem agora no elenco, para mim, ele é o melhor. Melhor até do que o Igor Vinícius, claro, certamente melhor do que o Igor Vinícius, tá? Então, o São Paulo pode e deve contratar o Natanael? Vamos ao ponto, né? A questão agora que pode ser decisiva. Na verdade, tinha um outro aspecto que eu ia apontar para vocês aqui, mas eu vou ignorar. Tá? Vou deixar de lado, tá? E vou esperar, na verdade, que ele seja contratado. Vou ver, por exemplo, o que vocês vão repercutir aí, se vocês querem. Aí, de repente, eu volto para esse ponto. Mas eu acho que pode ser decisivo aí para ele se dar bem no São Paulo, primeiro, né? A torcida baixar um pouco a guarda, gente, tá? E gerar uma recepção melhor para o jogador, tá? Porque é um garoto que pode perfeitamente ser muito bem recebido pela comissão técnica, mas ele chega num clube que é uma potência, gente. Né? Se você, olha, embora o Coxa seja um campeão brasileiro, não dá para comparar a realidade de um Coritiba e a realidade, gente, de um São Paulo, né? Então esse garoto vai sair de um time,
né, que está cada vez menor, está cada vez se apequenando mais para chegar no gigante, que também tem se apequenado, mas ainda assim, dado o tamanho que possui, né, ainda que seus dirigentes façam de tudo para destruí-lo, ele ainda continua a ser um dos maiores clubes do mundo, gente. Então o Natanael vai fazer essa transição também para uma outra praça futebolística, tudo vai gerar uma pressão maior na cabeça desse atleta. E como é que ele vai lidar com isso? Acho que vai ser decisivo para ele ser um bom reforço o caráter da recepção. Não estou falando em pegar no aeroporto, estou falando, por exemplo, de tô lá no Morumbi, Natanael tá, né, com a bola, errou o primeiro passe e tal. A reação da torcida vai ser decisiva, tá? Ou mesmo, fez um jogo muito ruim, um segundo jogo. Eu já tô com, enfim, querendo vaiar. Pegou na bola, já tô vaiando. Acho que isso aí pode ser prejudicial. Se isso não acontecer, em vez disso, ele sentir que tem um apoio, pode ter certeza que pode melhorar. Por quê? Na minha opinião, diante dos problemas que o Coxa passou, né, essa questão dele estancar na carreira e não evoluir, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a dificuldade que ele apresentou, né, de lidar com um grande desafio à sua carreira, que era se sobrevaler diante de um ambiente que não conseguia fazê-lo. Né? E isto mostra que ele tem uma personalidade, né, que ainda pode estar em construção, em virtude até de ser muito novo, tá? Ou isso pode apontar também para uma dificuldade extrema de lidar com grandes desafios. Né? Ou seja, o psicológico dele talvez não esteja pronto para grandes batalhas. Né? Então tudo isso significa o quê? Que ele vai precisar de uma recepção muito qualificada para que ele possa ser um grande reforço para o São Paulo. Então, acho que essa questão é brutalmente decisiva para entendermos se ele vai ou não se adaptar ao São Paulo. Mas, em teoria, eu falo para vocês, é um bom jogador, né? O que ele vem fazendo, a despeito de não ter evoluído muito, o que ele vem fazendo é algo que o legitima a contratação pelo São Paulo. Tecnicamente falando, é um bom jogador, tem um domínio da bola, sabe fazer cruzamento, como eu apontei aqui, sabe carregar a bola também, né? Ou seja, um jogador que tem ali um domínio muito razoável dos principais fundamentos de se trabalhar pelo corredor lateral, sobretudo o corredor lateral ofensivo. Então, nesse sentido, eu diria, em teoria, acho que pode sim ser um bom reforço para o São Paulo, gerando aí também, colocando aí também como condição esta recepção que pode ser decisiva para que ele se torne, sim, um grande reforço ou apenas mais um neste elenco do Tricolor do Morumbi. Tá bom, gente? É isso. É isso.